Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 17 da nossa terceira parte, tá? Como nós realizamos os trabalhos nas casas espíritas, seja elas de quais segmentos nós vamos seguir, apométricos ou não, né? Nós temos o passe como uma conduta de tratamento, né? Seja ele o passe magnético, o passe de limpeza, né? Então, esse capítulo do passe está sendo extremamente importante para a gente e muitos ensinamentos são dados, principalmente por quem está aqui presente aí, quem está dando as experiências, os relatos do que acontece, do que vê, do que sente, né? Está sendo fundamental para que a gente possa conquistar uma melhor educação para nós mesmos, né? Inclusive novos aprendizados, tá? Sandra, boa noite. Chegou aí, esqueci de falar boa noite. Para quem chegou agora, boa noite a todos, tá? Desculpa. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio. Boa noite, boa noite. Ui, foi. Então, a gente vai continuar trazendo um pouco, né, revivendo um pouquinho a situação que se passou. São dois trabalhadores, né, em uma câmara, ou seja, numa sala de passe. E aí a gente tem a Clara e o Henrique, né, que são médios que estão fazendo ali os passes, né, e o Conrado, que é o orientador deste trabalho. E a partir dali a gente discutiu o que o Conrado veio falando, que existe uma equipe que trabalha fora, que dá possibilidades para melhora, né? As energias que são conjugadas, a oração que faz a ligação junto aos médiuns e a energia que não é deles, muito menos do Conrado, que é o mentor espiritual desse trabalho, né? Que a energia vem do alto e permitida transmitir por ele, de ele para o médium, do médium para o assistido, né? Então a gente é só um condutor aí, inclusive os espíritos que estão nos auxiliando também, tá? Então, a gente vai direto lá para o nosso PDF, que está muito rico de informações. Deixa eu pegar aqui. A gente já vai... Vamos ver aqui. Pronto, chegou. Vai mudar um pouquinho. Isso. Olha lá. Aqui, ó. Eu acho que a gente parou mais ou menos nesse parâmetro aqui, né? Ó. Quando o André Luiz falava o seguinte, né? O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficientemente e pacífico, reclamava-nos a atenção. Então agora, depois de ter explicado, o Conrado explicou como eles faziam, como era a equipe que trabalhava, as energias, agora eles vão começar a observar as entidades e os passes do lado espiritual, tá? O trabalho em si, depois de toda a conversa de explicação. Então ele começa assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho o PDF. Isso. Olha só. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados chegavam, ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, no entanto, com um toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, portando-se, porém, nas vizinhanças como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Eu acho que essa parte a gente chegou a ler, né? A gente fez a leitura, até que a Giane comentou, né? Que algumas entidades falavam, não é que não adianta tirar, eu tô ali na esquina esperando. A hora que o assistido sair, a gente vai se ligar de novo, né, Giane? Foi isso, né? Então a gente vai voltar um pouquinho só para a gente poder dar uma retomada, tá? Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria.
As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e o amor procuramos arrimo. Essa foi aquela conversa que a gente teve sobre a vontade, lembra? A vontade da cura, a vontade da mudança. Isso faz com que desenvolva a energia para ocorrer uma alteração do próprio assistido, tá? Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados à espessa camada de gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se talvez para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar dos olhos dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. A gente parou aí. Tá? Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. A auscultação seria uma análise, tá? Como um médico, ele ausculta o coração e ausculta o pulmão para ver se há alguma alteraçãozinha ali na frequência cardíaca, na frequência respiratória, algum chiado, né, no pulmão e tudo mais. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar à cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance. Passamos a analisar. Então agora é feita aquela análise espiritual, né, da entidade muito mais a fundo, né? Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. Então, quando a gente tem insuficiência cardíaca, o fígado ele dilata um pouco, tá? As células hepáticas, ou seja, as células do fígado, né, pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. Então a vesícula é aquela, vamos falar assim, a vesícula fica embaixo do fígado, né? A hora que acabar esse parágrafo aqui, eu vou mostrar onde fica o fígado certinho, onde fica a vesícula, para a gente ter uma análise legal, tá bom? A bile, que é a secreção que a vesícula vai gerar, né? Deixa eu dar uma explicação rápida. O fígado ele produz o famoso fel, ou famosos sais biliares, né? Esses sais biliares que a gente chama de bile também, ela fica armazenada na vesícula biliar. Então toda vez que a gente come alguma coisa com gordura ou óleo,
A hora que essas substâncias chegam no estômago, é enviada uma mensagem para o fígado e o fígado joga através da vesícula o conteúdo para poder digerir a gordura. Só que ele vai digerir quebrando fisicamente a gordura, tá? Então a gordura fica em pedacinhos bem pequenininhos. Então, acredito eu, né? Ao passar do tempo, se a pessoa tem uma mudança muito drástica de comportamento, ela vem se alimentando muito de gordura, ou de repente faz uma dieta, uma reeducação alimentar, que ela passa a comer pouca gordura. Então o fígado, ele sente essa mudança e começa a não expelir tantos sais biliares no qual era acostumado antes. Então pode ser que nessa região possa gerar um cálculo biliar, que é a famosa pedra na vesícula. Então os médicos falam assim, olha, sua vesícula está preguiçosa, que nem aconteceu com a minha mãe. Porque ela estava fazendo uma dieta já restringindo alguma coisa de gordura. E até aqui veio ter que tirar a vesícula, né? E aí, quem tira a vesícula sabe o que eu vou falar, né? Tem que tomar muito cuidado na alimentação, porque come um pouquinho coisa mais de gordura, né? Tem que correr pro banheiro. Por quê? Porque não tem mais os sais biliares que vão fazer a função de quebrar a gordura em partes menores, para a gente digerir como tem que digerir e ir para o sangue. Porque a gordura as pessoas acham que é uma coisa ruim, mas não é. É uma coisa boa. É que depende da quantidade. Tá? Então funciona assim. Aí ele coloca assim, ó. A bile comprimida, ou seja, bem fechadinha, atingira os vasos e assaltava o sangue. Então devia estar um pouco infeccionada já. O colédoco é o canal que liga a vesícula no pâncreas. Eu vou mostrar já já. Tá? O colédoco, que é esse canalzinho interdito, facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Quando tem algum probleminha no fígado, a bile é expelida, alguma coisa, uma parte assim, a gente acaba ficando com os olhos um pouco amarelados. Então já acaba denunciando algo. Fala, Sandra, fica à vontade. Segundo a medicina chinesa, quem tem problema no fígado, isso aí, quem tem problema nos olhos, tem ligação com o fígado. É mesmo? Nossa. Tem um problema no fígado, e aí a pessoa começa a ter problema nos olhos. Olha só que interessante. Problema, quando a gente vai trabalhar o magnetismo, que a pessoa está com problema nos olhos, a gente trata o fígado também. Que interessante. Olha só. A gente faz uma imposição dupla no olho e outra no fígado, a gente sente a ligação deles. Olha. Será que deve ter alguns vasos que ligam direto para a cabeça e tem a consistência de um conteúdo e substâncias que são que pode dar o reflexo nos olhos, né? Não sei. Ó, problema no ouvido também. A gente tem ligação lá com o fígado. Meu Deus, preciso ficar atento. Eu tenho problema nos dois. Nos olhos e no ouvido. Quem não tem? Provavelmente alguma coisinha você tem aí no fígado. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem não tem, né, gente? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu interromper a apresentação. Vou mostrar o fígado para vocês. Deixa eu ver se não vai parar. Graças a Deus não parou a gravação. Deixa eu ver aqui. Fígado. Olha só. Ó. Essa imagem a gente consegue... Opa, tem que colocar para vocês, né? Deixa eu colocar para vocês aqui. O pessoal de casa conseguiu ver porque está compartilhando a tela toda. Então o que eu vejo, o pessoal vê também. Ó, vamos lá, agora vai entrar. Entrou? Agora foi. Olha que legal.
Então, essa parte aqui, ó... Opa, tá entrando alguém. A Sheila. Pronto. Então, olha assim, ó. Essa parte aqui do fígado, né? Ele parece um triângulo, assim, né? Com um dos lados um pouco mais dilatado, né? O fígado, pra gente, né? Ele tem mais de 100 funções no corpo. E a maioria das funções dele é desintoxicação. Então, provavelmente, quando o fígado está com algum probleminha, ele deixa passar alguma intoxicação. Então, quando a gente come alguma coisa estranha, vamos colocar assim, né, diferente, o fígado é o primeiro a sentir. Então, ele vai mandar a primeira informação para o cérebro para dar uma dor de cabeça muito forte em nós. Para quê? Para parar de comer alguma coisa. Então, a gente para de comer e a segunda reação ele vai mandar vou dizer aqui, ó. Ele vai mandar para a gente poder reverter essa situação no vômito e na diarreia. Por quê? Porque são reflexos naturais do corpo que geram a limpeza, tá? Então, o fígado aqui, ó, essa imagem está muito bonita. O fígado aqui, ó, esse triângulozão aqui, tá? E aqui a vesícula biliar, ó. E o canal colédoco é esse aqui. Tá vendo? Tem uma dupla ligação aqui. Então, o fígado produz os sais biliares, ou a bile, vem para a vesícula biliar e fica armazenada. A hora que vem a gordura, então ele expele junto no canal do pâncreas. Então, deixa eu pegar uma outra imagem aqui para mostrar o fígado e o pâncreas para vocês. Para a gente poder entender o que é isso. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Olha só. Então a vesícula biliar está aqui embaixo, o canal colédoco está aqui, ó, e ele vem aqui para o pâncreas é esse amarelo aqui, tá? Então quando o pâncreas libera o seu conteúdo, que é o suco pancreático para a digestão, vem junto os sais biliares que estão lá no fígado. Então joga tudo para cá. Então como ele falou, a análise do canal colédoco denunciou a alteração. Por quê? Devia estar inflamado aqui para cá, tá? Então, é um indício que está fazendo uma análise, já que ele é um médico, né? O André Luiz fez uma análise bem mais específica aqui, mas usando também as funções do plano espiritual ali, né? Vamos falar assim, a visão diferente que ele tem, tá? E vou até um pouco mais profundo. A visão diferente que o André Luiz está tendo, né? Alguns médiums que vêm com essa capacidade estão sendo médicos para trabalhar mediunicamente durante as cirurgias, né? Como a gente já comentou várias vezes, né? O Paulo César Fructuoso, ele é um médico que escreveu A Face Oculta da Medicina, onde os médicos eles operam, né? Fazem cirurgias e têm inspirações de médicos espirituais também, tá bom? Bem interessante, né? Bem interessante. Agora vamos voltar lá para o nosso... Fala, Sandrinha. Voltar para o PDF. Pode falar. Falar que o fígado, né, o estômago, a vesícula, eles estão todos ligados ao chakra gástrico, né? Sim. Então, quando o chakra gástrico começa a dar problema, pode procurar que tem problema aí nessas regiões. Né? Eu vou colocar aqui, ó, sistema digestório. Ver se a gente acha mais chakras. Vamos ver se a gente encontra alguma imagem relacionada. Ó, não tem junto com o sistema digestório. Deixa eu ver aqui. Aí não tem, mas é bem na região, né? Olha só. Aqui, ó, né? Aqui, essa região aqui, ó. Porque aqui fica o coração, o estômago fica um pouco mais abaixo do coração, o estômago fica nessa região aqui, e o fígado pega toda essa parte aqui, ó, próximo do final das costelas. Ele fica protegido pelas costelas aqui, ó, o fígado. Tá bom? Aí o intestino vem tudo pra cá. Bem em cima, bem embaixo do chakra, né? Bem interessante. O baço é o esplênico, corresponde ao esplênico. Isso, o baço fica aqui, ó. Fígado e tal corresponde ao isso, ó, aqui. O baço fica nessa região aqui, ó.
Dá para ver o mouse mexendo? Outro dia, uma senhora que dá passe lá com a gente, ela chegou com gastrite, né? Falou, ai, hoje minha gastrite tá pegando. Nossa, eu não tô aguentando, acho que eu nem vou dar passe hoje. Falei, espera um pouquinho. Aí eu fiz 3 sopros quentes aqui na região do estômago dela. Ela falou, passou. Aí trabalhou. Ai, que bom. Trabalhou. O sopro quente, quando a pessoa tem um probleminha aí no estômago, resolve. Ai, que bom. Legalzinho. Vai dar um jeitinho já. Bom, e aí a gente volta aqui pro PDF. Mas alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Fica à vontade. Se deixar, eu fico o dia inteiro falando de corpo humano, porque eu sou apaixonado. Então, ele falou o seguinte, o colédoco interdito, ou seja, estava já obstruído, né? Facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Caramba! Insofismável. Vamos procurar o que é insofismável. Eu também não sei. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe, por gentileza? É tipo assim, não tem o que dizer contra, entendeu? Ah, entendi. Tava muito na cara. Testável. É uma coisa certa. Isso. Certinho. Olha só. Verdade evidente. Obrigado. Então, assim, a icterícia, né, as manchas confirmavam, deve ser as manchas nos olhos, né, que ele estava observando os olhos, né, conjuntiva, confirmava a patologia, né, a doença. Após ouvir-me, Conrado reafirmou, sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência, tá? Hepatite é inflamação do fígado, né? Olha o que acontece com a cólera, né? O que ela faz. Nervosismo. Com nervosismo, né? Olha só. Isso, a raiva, né? Que a pessoa raiva se permite, então ela ativa todo esse mecanismo aí, né? Como é difícil. Sim. Quando você tiver com cólera, com raiva de alguém, conta até 10, né? Assim. Sim. Vai passando. Uma vez eu estava na escola, né? Aí alguns professores perto, né? Aí teve uma situação difícil lá, aí eu parei, olhei e falei, nossa, eu preciso segurar, contar até 10. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas você parece tão calmo. Eu olhei assim, calmo? Calmo porque o vulcão aqui fica próximo de explodir, ele volta. Pra contar até 1000. Vai lá, toma um golinho de água, né? Neuza, fica à vontade. Neuza conseguiu abrir o microfone e tá fechado o microfone. Oi? Oi, pronto, conseguiu. Tá. Eu gostaria de saber sobre a icterícia do recém-nascido, se tem alguma explicação. Olha, todas as doenças que vêm com os bebês ou algumas alterações são reminiscências necessárias dele, de algum cuidado que ele precisa sempre estar lembrando nessa vida para não cair no erro novamente. Ou então uma consequência de vamos dizer assim, de um excesso ou de uma falta de cuidado. Vamos colocar. De um excesso de algo ou a falta de cuidado de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma fragilidade pulmonar não é tão fácil, mas eu já peguei pneumonia 3 vezes. E eu não suporto o cheiro de cigarro, e meu pai sempre fumou desde pequeno. Eu acredito que essa fraqueza pulmonar veio do vício do cigarro de outra vida. Da vida próxima agora.
Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado com a parte respiratória, sabe? Que para mim é muito frágil mesmo. Então, assim, agora, bebês que já apresentam algumas alterações dessa magnitude e tudo mais ali, são o cuidado cada vez maior mesmo ali, né? Para poder tentar perceber a vida inteira cuidando disso, o quanto é necessário você cuidar dessa parte. É como que alguém comesse demais e de repente adquirisse um câncer, falecesse por esse câncer, e na próxima vida a pessoa pede, através dessa marca no espírito dela, no corpo mental da morte por câncer provocado por algum alimento ou por excesso de alimento, essa marca voltasse dando alterações intestinais. Então a pessoa assim, ela começa a comer demais, começa a ter refluxo, ela começa a se sentir muito mal, para poder tomar um cuidado com a comida e não cair na mesma queda, do excesso de novo. Entendeu, Seria Neuza? um aviso, então. Isso, como se fosse um aviso. Exatamente. Obrigada. Tá, nada. Alguém tem alguma coisa a comentar? Pessoal, fica à vontade. Se eu falei alguma besteira ou coisa assim, vocês fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Tá? Vai falar? Sandra, Pode falar. Pode falar, Sandrinha. A Hebe não ia falar? Fale, Hebe. não, é que eu vi que você levantou a mão, eu ia avisar. Eu ia falar, Flaubert, você deve estar com alguma desarmonia na sua laringe, no chakra laringe e no timo. Para trabalhar os pulmões, a gente acha desarmonia aí, laringe e timo. Com certeza. Timo, né? Infecções. Laringe tem a ver com essa parte toda respiratória. E tudo que é infecção, Impulso. né? A gente trabalha em timo. A laringe é o excesso de impulso, né? Aquele que mal as emoções, pensa já executa. Tá ligado às emoções, né? Que a pessoa deixa preso no sol. Engole muito sapo, né? Isso aí. É bem por aí. A gente tem que segurar, né? Pra gente não acabar fazendo besteira, né? Principalmente no trabalho. Mas, olha aí, ó. Quanta coisa. Já eu vou me consultar com a Sandrinha. Ó, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver. Mais alguém, pessoal? Comentar alguma coisa? Algo que viu? Uma mãozinha ali, a senhora Neuza, tá com a mãozinha, pelo menos estou vendo daqui. É que ela tinha levantado a mão para poder falar. Isso. Neuza quer falar de novo, Neuza? Acho que não. Obrigada. Nada. Para o pessoal aí que é passista no grupo, gente, tudo que é IT, inflamação, trabalha com sopro quente e circulares. Gente, parece que tira assim, sabe, rapidinho. Sopro quente, circulares e trabalha lá o timo, com imposição no timo, para aumentar a imunidade, sabe? Vamos mostrar o timo? Nossa, as infecções assim. A gente está com um caso lá no centro, de uma moça lá que está com uma infecção, numa região lá, e foi médico, e nenhum resolveu a situação dela. Aí ela foi num centro de reiki, aí mandaram ela lá no centro de apometria, e aí ela está melhorando com essas imposições aí, o tratamento, né, a apometria. E as imposições lá com os passos. A gente está fazendo muito circular e trabalhando muito timo. Sandra, é sopro quente e circular? Sopro quente, O sopro quente é só no timo. No timo. E no timo a gente faz uma imposição, né? Eu costumo fazer não só no timo, eu faço uma mão no timo e a outra mão eu ponho lá na... A gente deve usar assim, os ossos chatos, né? Então você usa ou os ossos da bacia ou aqui os das costelas
você pode usar o fêmur. Aí você põe uma mão no timo, outra mão no fêmur e dá o comando mental para combater as infecções, para o timo produzir as células T e B, que são as de defesa, né? Timosina e tal, e os linfócitos. E aí você dá o comando, timo produzir as células T e B para combater as infecções. Isso. Melhora com a beleza, qualquer it. As células linfócitos T, elas são de ataque direto. Elas são uma das primeiras, né? Tem os macrófagos, né, que vão também, mas os linfócitos B, eles atacam em conjunto. Os linfócitos T são de memória imunológica, então eles que trabalham para garantir essa memória da imunidade, tá? Ó, o timo, naquela imagem que eu coloquei ali, é aquela porçãozinha laranja. Ela fica um pouco para baixo dessa bolinha, que tem mais molinha aqui da garganta, a gente aperta um pouquinho e já dói, né? Então, um pouquinho para baixo, uns 2, 3 dedinhos para baixo nessa região. E é engraçado que assim, ó, anatomicamente falando, os livros de fisiologia falam que a partir dos 7 anos de idade, o timo para de funcionar. Porque a função do timo é dar a primeira base imunológica para o bebê depois do leite materno. Então, é a primeira base dele, base imunológica dele. Então, ele vai criar essa imunidade por si, né? E isso vai diminuindo à medida que o baço se desenvolve, os linfonodos, que são assim, como se fossem grãozinhos de feijão espalhados pelo corpo, também trabalham pela imunidade, né? Nós temos os gânglios aqui também, né? Que trabalham com a imunidade da garganta, a adenoide no nariz, a amígdala um pouco mais para trás aqui na garganta também, né? Então, quando todo o aparato imunológico está pronto, aí o timo para, que é com 7 anos de idade. Mas eles dizem hoje que param, né? Porém, aí a Sandra pode dizer melhor que eu, que o trabalho no timo faz a imunidade, acredito eu, espiritual. Olha que interessante. É isso? Eu, assim, quando a pessoa está assim, com muita tristeza, sabe? Tá aquela pessoa apática, você dá umas batidinhas aqui no timo dela, a pessoa dá uma melhorada. Faça um teste para vocês verem. Vou fazer já já, hora que acabar aqui a reunião. Dá umas batidinhas aqui no timo, sabe? Aí fala alegria de viver, alegria de viver. Olha. Eu fiz isso com umas 2 idosas que eu tratei assim. Eu achei que deu muito certo. Que bom. E assim, gente, ó, esse sopro quente não é só chegar lá e soprar. É aquele sopro que você tá como se estivesse embaçando um vidro, sabe? Aquele sopro assim, embaçando. Oi. Só fazer uma pergunta. Mas essa do timo, ela serve para infecção em qualquer parte do corpo? Qualquer infecção. Você tá estimulando a produção das células T e B, né? Que vão reforçar o sistema imunológico. Perfeito. Qualquer infecção. Sinusite, otite, artrite, qualquer it. Olha que interessante, ó. A nossa esquerda tem uma imagem do esqueleto do encéfalo, né? Parte do sistema nervoso, dos pulmões e o timo ali, né? Destacado em laranja. A imagem de cima, à direita, é a imagem que a gente viu agora há pouco. A imagem de baixo é o timo ligado a toda a rede linfática. Porque o sistema imune do nosso corpo é uma rede de linfa, né? Do sistema linfático que a gente chama. Então ele vai produzir vai amadurecer as células de defesa e também serve como uma produção de anticorpo, porque anticorpo e célula de defesa não são as mesmas coisas, né? A célula de defesa produz o anticorpo. Então sem a célula de defesa a gente não tem anticorpos. Então a gente precisa se alimentar bem, frutas, verduras, legumes, principalmente proteína, que é a carne, né? Para a gente poder produzir mais células e produzir também as nossas defesas, que são os anticorpos, tá? Então é bem isso, ó. Então daqui ele começa a mandar, através desses fios dourados aqui, isso aqui é um vaso linfático, e ele espalha pelo corpo. E essas bolinhas que tem
próximo das axilas, são os linfonodos que eu comentei, tá? Que vão trabalhar com a imunidade. Olha, hoje E o umbilical, ele trabalha os líquidos. Olha que bom. Quando a pessoa está com um problema aí, né, de sistema linfático, se trabalha o umbilical. Chakra umbilical. 2 dedos abaixo do umbigo ele fica. É muito perfeito, né? Muito bom. O corpo humano é realmente fantástico demais. Fantástico. Bom, vamos lá então. Vamos continuar, dar continuidade aqui. Vai ter mais coisas ainda. Mais coisas. Olha só. E como será socorrida? Né? Pergunta. Aí o Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Olha lá. Né? Passe vertical, é isso, né? O magnético, né? Da cabeça até o fígado, tá bom? Notamos que o córtex encefálico, ou seja, a superfície do encéfalo, que é o nosso, começa pelo cérebro e desce até a parte dos órgãos do sistema nervoso, se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral, ou seja, as vísceras, os órgãos internos. Olha que bonito, imagina ver essa imagem, né? Aquela luz irradiando todo o sistema nervoso e aí descendo para todos os órgãos na região até o fígado. Deve ser maravilhoso. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava, solícito, e indagou: nossa irmã está curada? É impossível, acentuou Aulus, paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Então, possivelmente, isso vem se alastrando durante anos e anos e anos e anos. E a cura da noite para o dia só é permitida, né, por alguém muito maior e pelo merecimento da pessoa. E em bases se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontrava-se as linhas de força, aglutinando, reunindo, os princípios subatômicos, ou seja, abaixo do átomo, menor que o átomo ainda. E que antes desses princípios surge a vida mental, determinante. Meu Deus. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Eu não sei, para mim é muito fantástico isso. É muito fantástico, porque quando a gente analisa o que nós somos, me dá uma euforia. Eu vou demonstrar o que eu estou tentando passar para vocês aqui, ó. Vamos lá. O átomo é esse ser aqui, ó. Eu vou até colocar um GIF, como eu coloquei nos outros estudos, nos outros livros. Olha, o átomo é esse cidadão aqui. Opa, tem que ligar o compartilhamento, que eu acabei esquecendo. Vamos lá, professor e suas tecnologias. Olha ali. Então, o átomo é esse maravilhoso, essa maravilhosa estrutura.
E o que o ser humano conhecia era só esse sisteminha sem observar, por cálculos matemáticos, né? Experimentos e tudo mais ali. Então eles fizeram um modelo atômico, porque eles não viam realmente, tá? Agora, através da física quântica, a gente sabe que essas bolinhas que estão passando ali, elas migram através de uma energia. E de onde vem essa energia? Então a física quântica explica que nesses elétrons que estão viajando ali, tem muito mais forças ali aliadas. E essas forças são muito sutis e que a gente não conhecia. Então alguns pesquisadores estão já convictos de que essa energia ela é animada por uma força maior. E essa força maior estão chamando de força fraca, força forte, energia escura, energia branca. E que, na verdade, toda essa energia é o hálito divino, que a gente está acostumado a falar e que a Bíblia também fala. E assim Deus soprou o seu hálito nas narinas de Adão, né, e tudo mais assim, e o ser se criou. Não, o hálito é a energia de Deus em qualquer lugar. Então, como a gente já conversou antes, para os ateus, eu lembro assim, se você trocar o nome de Deus por energia, faz sentido? Toda a conversa sobre Deus? Faz. Por quê? Porque a energia está em tudo. Ela que banha a gente, todo o universo, ou os universos. Então, a maravilha disso é, um átomo é gerado por diversas forças, e são forças muito sutis. Uma célula, que é essa cidadã aqui, deixa eu mostrar a célula para vocês. Uma célula, que é essa estruturazinha aqui, olha só, cheio de outras estruturas internas, todas elas com o seu metabolismo, né, e reações químicas que proporcionam a vida. Então André Luiz chama essa estrutura toda de animáculo centesimal domesticável. Por que domesticável? Porque essa estrutura é formada por átomos. Então, uma única célula é formada por mais de 40 trilhões de átomos. 40 trilhões de átomos. E o número de células do nosso corpo é mais de 27 trilhões. Então, se a gente parar para pensar que a nossa mente é uma condensação de energias, e essa energia do campo mental gera uma força, e os átomos nada mais são do que energias, aí nós entendemos o sentido da vontade. Pensamento cria. E o nosso pensamento é energia condensada que faz acontecer principalmente o mau pensamento. Forte demais, né? É muito forte. Quando as pessoas ouvem isso, e eu acabo às vezes, quando tem espaço, quando tem algumas pessoas bem para baixo, que já tem um entendimento sobre a química, alguma coisa assim, eles se assustam, porque começa a fazer sentido. Aí parece que alguns mudam o comportamento e melhoram, graças a Deus. Né? Então isso assim é muito bom, a gente ter esse entendimento todo. Tá? Compreenderam agora a minha euforia toda? E essa comprovação que o André Luiz faz o tempo todo, e Aulus também está fazendo, sobre o pensamento e a vontade. Olha só, que maravilhoso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Então vamos voltar aqui para o nosso PDF, nosso livro. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. Então todos os recursos magnéticos que eles estão usando vão estar em conjunto do emissor a receptor, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma
A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. É o que você acabou de falar, né? O trabalho todo. Eu estou me segurando aqui porque vamos falar assim, a euforia está tão grande que eu estou tentando me segurar. Edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Eu acho de fundamental importância nas casas espíritas, depois dessa descrição que o Aulus fez, pautar muito e bater várias vezes durante um ano a importância do passe nas palestras, a importância da força da mente, a importância, mas tudo isso aliado ao Evangelho, para que as pessoas entendam o como se portar perante um passe, que a fé dela vai vir ligada à confiança da fé no seu tratamento, não no passista, mas no tratamento. Porque alguns escolhem os passistas achando que aquele tem mais força que o outro. E não tem afinidade. O Flaubert já pode ir preparando uma palestra. E olha, já tem muito material. Eu acho que vai ter que ser como que chama? Vai ter que ser não é seminário que se fala, né? Em capítulos. Não é um capítulo, como que chama? Não é um simpósio. São várias palestras, cada um tema para poder explicar, tá. né? Mas como é maravilhoso isso. Fala, Sandrinha. Eu ia falar o seguinte, que o passe, ele é uma transfusão de energia, né? Todos nós temos essa energia animal, né? Nós somos animais, então a nossa energia é animal, né? Nosso magnetismo é um magnetismo animal. E o magnetismo espiritual, né? Aquela energia que vem dos espíritos, eles precisam, né, de um, vamos dizer assim, um cabo transmissor, né? Então, nós somos ali os intermediários, né? A gente aprende assim, que nós somos intermediários, e nós somos mesmo, né? E, através da gente, há ali uma transfusão de energias. Não é que eu só passo a energia para o assistido, eu também recebo. Há uma troca. É como se houvesse uma máquina fazendo uma diálise, sabe? Então vai passando do passista para o assistido, do assistido para o passista, e aquilo vai limpando, e a gente vai passando as energias sãs para o assistido. Por isso que o passista, ele deve, sim, fazer aquela dietinha, né? Não comer a carne no dia de tal passe, não deve ter vícios, né? Não deve fumar, não deve beber. Por quê? Porque as energias, elas se misturam, né? E é interessante que eu não lembro se foi o Aulus ou o Conrado que falou, né? Que é como se fosse um encanamento que tem que estar limpo para conduzir, né, a energia. Isso. Então é isso, sabe? Então, tanto que uma pessoa que toma um passe, gente, eu nunca vi alguém falar que tomou um passe e saiu pior do que entrou, nunca. Sempre a pessoa sai pelo menos um pouquinho melhor do que entrou. Então, olha a importância, né? Ou no mínimo, né, igual porque não aceitou o passe. Como o Aulus disse aqui, né? Com respeito e confiança de quem o valoriza, né? Mas tem gente que diz que sai pior. Não é que ela sai pior. Tem gente que fala
que sai pior porque a própria pessoa estava lá com má vontade, ela, do fundo do coração dela, não aceita, né? Então, isso daí é que, vamos dizer assim, faz com que a pessoa, às vezes a pessoa vem falar, eu saí pior do passo, eu não quero mais tomar passo com fulano, com Beltrano, porque eu saí pior. Não é isso, né, gente? Não. Ninguém está lá, assim, proporcionando o passe e a pessoa vai lá tomar e você vai passar energia negativa. Então, o receptor, no caso, 90% é ele que não está aceitando, não quer saber de mudar e etc. Né? Isso. Bom, Sheila? Pode falar, Sheila. Eu estava comentando lá no centro, né? Quando eu vou fazer a abertura dos trabalhos, e aí eu tento explicar, porque muitas vezes as pessoas vão lá e elas não sabem nem como receber um passe, elas não sabem os benefícios, elas têm que se ligar, né? Tem que estar em conexão. Aí eu vou falando essas coisas para que saiam, para que sejam receptivos, porque senão realmente ela vai receber bem pouquinho, mas poderia receber muito mais, mas uma questão de receptividade, fé, sintonia, isso tudo, né? Eu ia falar o seguinte, que às vezes a pessoa não quer receber o passe, sabe? Nem semana passada, essa semana, já 2 casos de mães, né? Sempre as coitadas das mães, que levam, chegam no centro, fazem a ficha em nome dos seus filhos, né? Então, como o caso daquela esposa que eu falei para vocês, né? Que o marido não queria ir e a gente dava passe nela, né? Na intenção de estar atingindo ele. E hoje mesmo, eu dei o passe numa camiseta. Ela levou a camiseta, eu estendi a camiseta na cadeirinha e dei o passe na camiseta. Nem fui eu, acho que foi a Lúcia que deu. Eu pedi para ela, falei, olha, estende lá a camiseta e dá o passe como se ele estivesse aqui, sabe? E chega, gente, e chega. E a mãe que veio a semana passada, ela não levou nada dele, né? Eu falei, se tem alguma coisa dele? Aí ela falou que não tinha nada. Eu falei, então você vai sentar e você vai pensar nele, e eu vou dar o passe em você, e você vai pensar nele. Ela chegou hoje, né? Na semana seguinte, ela falou que ele já teve uma melhorazinha. Sabe? Então, gente, não é que a pessoa não quer, não chega, chega. Chega, de qualquer maneira chega. Pode não chegar 100%, mas chega. Os fluidos, a energia, ela penetra, sabe? E se a pessoa não tiver assim, ó, tô bloqueada mesmo, fechei, não quero de jeito nenhum, vai. Né? Através da mãe, né? Através da mãe, chega sim. A gente não pode desistir porque às vezes, gente, a pessoa está numa depressão tão tremenda, um desses casos aí é uma pessoa que tentou suicídio, sabe, com 30 e poucos anos. Então, olha o desespero dessa mãe querer ajudar, o amor que ela tem por esse filho, né? E a gente também fica tocada, né? A gente que é o passista, fica tocado com aquela mãe naquele sofrimento, né? E com aquele outro ser também, que está, né, tentando fugir aí, né, das responsabilidades. Então, eu digo para vocês, eu afirmo para vocês que chega, não desistam. Não, ele não quer vir, então o problema é dele, não é por aí. Não é por aí. Sandra, Oi.
se forma uma verdadeira corrente de espíritos quando a pessoa precisa ser atingida, né? Aí ele fala aqui depois, né? Que é uma sintonia, precisa ter essa sintonia entre quem doa o passe e quem recebe. E ele fala, nesse caso, diversos companheiros espirituais, quer dizer, uma corrente de irmãos se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização. Então, existe todo um trabalho feito no plano astral para que a pessoa receba aquele benefício. Logicamente que depois vai depender dela, mas aquele primeiro banho de energia positiva recebe, né? Então, existe toda eu falo que é uma corrente de amor que se forma e vai até a pessoa para que dê um banho nela de energia positiva. É mais ou menos isso, né? Os obsessores estão ali para atrapalhar, né? Mas e o bem? O bem também está, né? E a gente dá uma forcinha, a gente faz um buraquinho e entra. Olha lá, Beto. Não, é que a Hebe estava falando, eu estou lendo esse livro aqui, que na verdade é da Sheila, né? Sheila que me emprestou. E ele chama Na Seara do Bem. E esse livro, ele fala exatamente isso, inclusive ele mostra a quantidade de irmãos espirituais que trabalham no dia do passe e tal lá, né? E fala das equipes de comunicação, as equipes que vão até as casas, né? Então, ele divide, é tipo uma super empresa, né? Uma multinacional com uma quantidade que a gente nem imagina quando a gente está ali no centro, a gente está trabalhando, né? A gente nem imagina a quantidade de irmãos espirituais ali que estão trabalhando nesse processo, né? É uma coisa importante, eu vou, né? Mas existe um passe chamado passe à distância. Você faz o passe mentalizando aquela pessoa e os fluidos chegam até ela. Chegam e, façam um teste. Peguem uma pessoa que esteja necessitada, façam um passe da sua casa para ela. E toquem uma região ali qualquer do corpo dela e depois pergunte se ela sentiu alguma coisa e vejam se ela, sem induzir, né? Se ela sentiu, vocês vão ver que ela sente. Eu faço muito passo à distância, eu trabalho com magnetismo à distância também. As pessoas sentem. E chega, viu, gente? Chega. Eu ponho um travesseirinho aqui e eu faço de conta que a pessoa é o travesseirinho e eu faço os passos nela e chega e dá resultado.
Uai, Sandra, você fez isso comigo, lembra? Eu nem sabia que a Sandra morava na rua da minha lá. casa. E ela falou, deita e mentaliza. Eu mentalizei ela. Gente, mas foi incrível, incrível, incrível. Lembra quando a minha... Chega sim. Seguinte, a gente percebe que quando, no caso, é bom a gente saber disso também. Por exemplo, você vai fazer um passe, que seja à distância ou qualquer coisa, para uma outra pessoa. Às vezes, o melhor remédio é a pessoa piorar, porque aí ela vai buscar ajuda, tá? Pessoalmente. Porque muitas vezes a pessoa piora para depois buscar ajuda. Então, essa corrente que se forma de luz, de gente interessada na melhoria, muitas vezes vai cutucar a pessoa para ela buscar ajuda. E às vezes dá um tchan ali na mãe, ou se não na esposa, no marido, em quem for buscar ajuda pessoalmente, porque aí a pessoa fala, por que você não vem comigo, já que você está tão ruim assim, que você não está legal, tal, e aí a pessoa fala, né? Então, é importante a gente também saber que nem sempre reações positivas, vamos dizer assim, são esperadas. Às vezes é uma reação negativa seguida de uma busca de ajuda, né? Às vezes o melhor para a pessoa é isso. Então a gente deve deixar realmente fazer o nosso melhor e confiar, né?
Flaubert, não, só um comentário que eu não sei o porquê, é um sentimento meu, mas eu acho que essa guerra da Rússia e Ucrânia é um pouco disso que você falou. Eu acho que, apesar de todo o sofrimento, vai emergir alguma coisa nova dali. Sim, em outra. Concordo. Eu acho que a transição planetária, que já começou, né? É irreversível isso, né? Então não adianta os humanos agora quererem parar isso, né? Com guerras, porque não vão conseguir, né? Não vão. É, exatamente.